Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Deixa a professora. Olá, Ana! Tudo ótimo? Tudo ótimo, e aí? Que bom, tudo ótimo também, graças a Deus. Tão feliz, Ana, de você por aqui. Tô tão honrada com você ter aceito esse convite, porque você sabe da minha admiração imensa por você, pelo seu trabalho e pelo amor que você tem pela mediação. Então, assim, eu fico Obrigada. muito honrada mesmo de você ter aceito esse convite. E Ana, hoje, assim, como sempre, esse horário a gente fica no começo das lives, sempre tem, a gente está concorrendo com muitas lives. Aí o pessoal depois vai entrando mais, mas o bate-papo hoje é sobre mediação e conciliação. E você sabe que você, para mim, é uma inspiração nisso, né? Tirando todo o seu currículo, que eu já coloquei no meu feed, você, para mim, é uma das maiores autoridades no Brasil de mediação. Então, eu queria te escutar em tantas coisas, Ana. É, Aí eu queria saber de você como é que você está vendo a mediação nesse caminho todo, durante essa pandemia. Bom, Lavínia, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com todas as pessoas que você convidou. Fico super honrada. Você sabe que eu também sou sua admiradora, então é recíproco. E aí eu pensei, Lavínia, da gente poder fazer também tipo um bate-bola, as pessoas que quiserem ir perguntando e você também, né? Perfeito, perfeito. E aí você já começou com uma pergunta, como é que eu estou vendo isso tudo nesse período de pandemia, né? Eu estou vendo tudo com muito otimismo, até porque eu acho que faz parte da mediação a gente olhar para o mundo com otimismo. Essa é uma das habilidades, uma das atitudes que o mediador tem e que me parece que diferencia bastante dos demais. É aquela persistência, a perseverança de sempre buscar uma saída. E então, Perfeito, a Ana. única pessoa que não pode desistir numa mediação é o mediador. Ele pode até, às vezes, as partes ainda não terem conseguido chegar em algum lugar e tudo, mas o mediador continua perguntando, continua fazendo intervenções, porque na cabeça dele é porque ainda não encontraram uma solução, mas ela vai chegar. Então, eu olho para isso nesse período da pandemia como uma oportunidade muito importante da mediação ser utilizada como uma ferramenta que, com toda a sua essência, com todas as suas características, especialmente nessa fase onde provavelmente o judiciário também vai colapsar, assim como a saúde entrou em colapso. Então, não só agora, durante o período em si, mas eu acredito que nos próximos anos, provavelmente já tem aí algumas pesquisas dos tribunais apontando num grande aumento do número de causas no judiciário. Então, eu queria fazer um convite para que as pessoas, antes de entrar no judiciário, procurarem a mediação, porque provavelmente elas vão conseguir chegar a uma saída melhor do que se elas entrassem no judiciário e com um custo-benefício infinitamente melhor. Perfeito, Ana, perfeito. Olha, eu vou lhe dizer, eu sempre fui sua fã, mas eu tava com tanta saudade de te escutar. Ah, Mas eu acho que tem uns dois. Não, tem uns 2 anos que eu não te escuto. De, de, puxa vida, hein? Preciso ir para é, Maceió, então, assim que acabar a e pandemia. eu fazer curso, até vou me inscrever num curso, porque eu sei que a Audi está dando cursos online agora também, né? Sim. Adaptou para cursos online. E aí eu vou até me inscrever, Ana, porque te escutar falar é realmente. Você toca em pontos cruciais, né? Porque essa questão da perseverança, eu costumo dizer para os meus alunos, assim, eles ficam, às vezes,
aquela questão da boa-fé. A mediação, ela tem que ser realizada por parte de boa-fé. Aí os alunos acham já, tipo, no começo eles já acham que tá todo mundo de má-fé, porque determinada pessoa se comportou de um jeito ou de outro. Eu digo, não, gente, a má-fé não é isso, né? Tem que perseverar, não é porque a pessoa está dizendo que não quer o acordo, né? Que ela não realmente não queira. Vamos aplicar as técnicas, aí assim, vamos persistir, não vamos acreditar só no que ela fala da boca para fora, do que ela fala quando está magoada, né? Mas você está trazendo um ponto importante. A boa-fé realmente é uma característica da mediação, porque se nós não tivermos boa-fé, que é parte do processo colaborativo, porque a mediação é um processo colaborativo, provavelmente a mediação não vai atingir o seu objetivo. E aí, como que a gente percebe quando alguém está de má fé na mediação? Né? Normalmente a gente percebe ou quando a conversa não anda, quando alguém às vezes, quando uma pessoa faz uma proposta que e o outro lado aceita e a pessoa retira a proposta que ela mesma tinha feito. Então, aí são indícios, não quer dizer que ele quede certo, mas aí tem alguns indícios que a pessoa possa estar de má fé. Quando você percebe que a pessoa fica insistindo em obter informação do outro lado, mas não dá nada em troca. Então, aí são alguns indícios. E aí o mediador ajuda essas pessoas a investigarem se realmente tem algo aí que não permite com que a mediação avance. Mas não é o mediador que vai julgar que aquelas partes estão de má fé, né? O mediador vai olhar para o procedimento, olhar para o que está acontecendo e vai chegar assim, num extremo, nessa ideia de que o procedimento não está funcionando para aquele conflito. Mas ele não vai chegar e falar, não, essa pessoa está de má fé ou está de boa fé. Né? Porque a gente parte do pressuposto da boa fé. Perfeito. Agora, Lavínia, uma das coisas que você colocou aqui no título de hoje era o panorama da mediação e da conciliação. Isso. E uma das coisas que eu tenho percebido e que para mim é um grande gargalo do desenvolvimento da mediação é a diferenciação entre mediação e conciliação. Porque eu tenho ouvido também muitas lives por aí e tenho ouvido muitas pessoas repetirem: faz sentido ter diferença entre conciliação e mediação? Conciliação e mediação, afinal, é a mesma coisa? É só a gente dar qual é o problema do mediador dar uma forçadinha para sair um acordo? E aí eu fico assim, oxe, eu ouvi isso outro dia. Eu fiquei meio de cabelo em pé, né? É meio chocante a essa altura, né, Ana? A essa altura. Mas sabe que era algo que me intrigava muito, que na última redação do processo legislativo do CPC, incluíram aquela parte final na conciliação, dizendo que o conciliador não podia forçar o acordo. E eu falava assim, gente, mas isso é tão óbvio, né? E aí eu hoje percebo que isso não era tão óbvio, né? Por isso que colocaram. Então, o que eu queria trazer aqui um pouco é como que eu tenho visto essa diferença entre a mediação e a conciliação, porque me parece que isso pode ser útil. Você está de acordo? 100%. Eu estou aqui para te escutar. O que você falar para mim então, tá bom. Para mim, a grande diferença da mediação e da conciliação está no objeto, no escopo, na amplitude da negociação, daquilo que a gente vai colocar em negociação. Então, quando a gente fala daquela tal da pirâmide do conflito, que é aquela ideia do Freud, etc., que vem dali, né? A gente tem na ponta do iceberg a parte exposta do conflito, a parte que aparece, que normalmente a gente chama em mediação de posição, aquilo que é o pedido explícito, que uma parte exige da outra, que a outra não quer cumprir, né? Isso é o que a gente chama de posição. Então, para a gente dar um exemplo, a pessoa fala assim, eu quero excluir meu sócio da empresa, e o sócio fala, eu quero continuar na empresa. Então, eu quero excluir meu sócio da empresa, o sócio quer continuar na empresa, começa a ter uma disputa,
e isso pode eventualmente escalar o conflito. Então, a posição normalmente corresponde àquilo que nós poderíamos colocar num pedido inicial de uma ação judicial. Mais ou menos, né, normalmente corresponde a isso, como regra geral. E aí, a gente tem um pequeno espaço de negociação, que é só a ponta do iceberg. Esse é o espaço de negociação da conciliação, é essa pontinha. Então, para mim, a conciliação é a negociação em cima dessa posição, em cima disso que uma parte diz que quer da outra e que a outra se recusa a cumprir, que normalmente são antagônicas, então é um sim e um não, é sempre um oposto, né? E que se isso não for muito bem trabalhado ou conforme o contexto, acaba escalando o conflito porque tende a uma disputa de poder, a uma disputa de força, enfim. E você tem uma ideia de que os recursos são escassos, né? Agora, quando a gente pergunta para essas pessoas para que elas querem aquilo que elas estão pedindo de forma explícita, aí vem os interesses. Então, os interesses, eles correspondem àquilo que a pessoa de fato quer, aquilo que é realmente importante para aquela pessoa e que pode mudar a vida dela. Então, aí a gente entra no objeto da mediação. A mediação, ela vai, normalmente, desconstruir as posições, que é essa parte mais antagônica, para identificar o que de fato é importante para cada uma daquelas pessoas e criar um espaço de negociação maior. Por isso que a conciliação normalmente é utilizada para conflitos pontuais, para relações que não são muito próximas, para situações que não envolvam um grande valor. Exato, porque a ideia é usar a conciliação para aquilo que a pessoa quer resolver, mas não vai mudar a vida dela significativamente. Ela foi lá, teve um acidente de trânsito, quebrou a lanterna do carro, ela só quer ter uma nova lanterna do carro, ela não quer ter nenhuma relação com o outro motorista, ela só quer resolver aquela situação, né? Agora, a mediação, ela acaba sendo utilizada quando eu preciso de mais tempo, porque eu preciso de mais informação, porque a mediação é um processo de decisão informado que eu preciso de informação para poder tomar essa decisão, que normalmente numa conciliação eu tenho um campo de informação muito menor. Então, por isso que ela serve para relações continuadas, por isso que ela serve para questões mais complexas ou de maior valor. Então, é por isso que eu uso a mediação para situações que são relevantes na vida da pessoa. Né? Que é aquilo que a pessoa perde o sono porque ela precisa resolver aquilo. Então, aquilo vai ter um impacto. Então, se eu tiver um acidente de trânsito onde houve uma morte, houve uma lesão grave, ou a pessoa que estava no outro carro, isso já aconteceu comigo, a pessoa que estava no outro carro era conhecida ou amiga, isso muda completamente o cenário. Então, deixa de ser uma coisa à toa e passa a ser algo significativo. Então, para mim, assim, o espaço de negociação que será trabalhado é que é diferente. Na conciliação é a pontinha e na mediação a gente trabalha com o conflito como um todo. Não sei se isso faz sentido para você. Total. Para mim, total. Eu aqui, Ana, eu tô terminando de escrever um livro. Eu quero mandar para você para ver se você faz a revisão. Eu já tô comprometendo ela em público. Se não puder, você me diz no privado. Pensei que era o prefácio, a revisão é muito difícil. Não, a revisão, eu digo assim, é para você ler e me dar a sua opinião, sabe? Não, tô brincando, claro. Só para dizer assim, Lavinhão, tá falando tudo errado, você. Mas eu costumo ensinar para os meus alunos, Ana, não sei se também assim, é até bom conversar com você nesse sentido. Eu pego esse iceberg, só que eu não paro na figura do iceberg. Eu coloco como se fosse uma figura do mergulhador. E, assim, pegar aquela pontinha do iceberg seria o mesmo que você abaixar e pegar o gelo com a mão. E isso você consegue fazer na conciliação. Os interesses mais rápidos, você consegue pegar fácil. Aí, agora, se você tem que botar a mão já na água e para pegar
alguma coisa com a mão não é tão fácil quanto você pegar gelo sem se molhar, mas também não é tão difícil. Então, começa a ampliar um pouquinho, mas ainda é um pouco mais fácil, aquele comecinho ali. E aí, se você quiser realmente descobrir outros interesses, você tem que mergulhar para mais profundo. Aí eu coloco, né, na alma do ser humano. Ver aquele iceberg como uma alma, e você tem que mergulhar, você não pode ficar na superfície, né, pegando gelo. Né? Essa é uma excelente analogia, Lavínia, excelente analogia. É essa a ideia, né? Na conciliação a gente vai trabalhar de forma superficial e na mediação a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada. E por isso que uma é usada para conflitos mais simples, menos significativos, e a outra para conflitos mais complexos e significativos. E uma eu preciso de menos informação e a outra eu preciso de mais informação. Então, perfeito. Achei teu exemplo muito pertinente. Vou até começar a usar. Obrigada. Aí eu vou te mandar o livro, porque ele já está todo colocadinho no livro. Legal. Eu estou querendo lançar esse ano, mas ainda preciso terminar. Agora, o que eu percebo na prática, Lavínia, é que embora esse conceito na teoria seja fácil, na prática muitos mediadores se perdem nesse conceito que é o início, né, da mediação. Se eu não tenho isso claro, se eu não tenho os interesses claros, não adianta eu começar a negociação. Então, muitos mediadores ficam aflitos, às vezes ansiosos, e começam a negociar sem ter identificado os interesses. Ou acham que identificaram os interesses, mas continuam na posição, trocando o nome da posição por outro nome. Então, esse para mim é o grande gargalo que hoje a gente vê na esfera judicial. Isso. Na esfera judicial a gente tem dois gargalos. Um é a diferença entre posição e interesse, e a outra é a diferença entre opção e alternativa, que também é um gargalo que poucas pessoas conseguem diferenciar na prática. Perfeito. Você quer dar uma explicação sobre a diferença entre opção e alternativa? Gente, Ana, antes de você começar, deixa eu dizer aqui, mandar um abraço para o Sérgio, que está gostando muito do tema de hoje, da sua exposição, para a Débora, que acenou aqui, para a Sandra, dizendo que muito bom a sua exposição, e a Mariana Medeiros disse que adorava a sua definição de mediação. Então, ai, que legal. Aí ela acabou de dizer assim, e quando se faz a coessibilização, eu acho, a gente tá com um barco e bate no iceberg achando que vai resolver a situação. Boa. Essa expressão eu não conhecia, Marina, mas eu gostei, vou adotar também. Coessibiliação. Legal. Coessibiliação, é verdade. Coessibiliação. E, na verdade, eu penso que eu ainda acho, sabe, Ana, que além da conciliação e da mediação, ainda tem uma outra categoria, que é a mera audiência. Eu costumo dizer para os meus alunos, eles dizem assim, eu participei de uma audiência, de uma conciliação. Eu digo, como foi? Aí disse, não, abriu a audiência, perguntou se tinha acordo, não tinha, fechou. Eu digo, não, então isso não é nem conciliação, isso é. Né? Não tem nem conversa, né? Então, tipo, mediação você nem sonha e isso nem conciliação é. Isso para mim é só audiência mesmo. Ô, Lavínia, eu tive um caso pessoal meu que eu fui resolver na conciliação. Fiquei uns 2, 3 meses tentando negociar, não consegui. Aí eu falo assim, gente, isso vai acabar com a minha reputação. Como é que eu, mediadora, não consigo resolver um caso meu na negociação? Só que eu não conseguia. Quem nunca passou por isso? Acesso ao outro lado. Então eu não consegui nem começar a negociação. Oi? Aí eu um pouquinho. Tá, eu não conseguia nem ter acesso ao outro lado. Então eu não consegui nem identificar com quem eu precisava falar. Então eu acabei tendo que entrar entrei no juizado com um pedido de conciliação. Você acredita que quando eu entrei na sala, eu fiquei 10 minutos esperando
alguém falar alguma coisa e ninguém falou nada. Aí eu falei, bom, gente, podemos começar, né? Toda animada. Aí o conciliador virou para mim e falou assim, não, a advogada do outro lado já disse que não tem acordo, eu estou redigindo o termo de que não tem acordo. Eu li assim, eu falei, tá, mas como assim, né? Aí eu também embirrei, fiquei 40 minutos enchendo a orelha de todos eles, falando sobre mediação só de vingança, porque eu também tenho meu lado mal. Mas assim, esse para mim foi o pior exemplo que eu já vi na minha vida, porque não teve nem a pergunta, não tem acordo. Já houve um pressuposto de que não tinha acordo. Exato. Realmente, infelizmente, eu já tive exemplos piores de conciliação, Ana. Mas não vamos falar do que aí tá ruim, vamos falar do que pode ficar bom? Bora. E olha, aqui a Vanessa dizendo que gostaria de ouvir essa diferença da opção para a alternativa. Tá. Então, vamos lá. Seguindo no processo de mediação, a gente primeiro faz os combinados de como ele vai funcionar, que isso, né, depois a gente faz o mapeamento, ouve as partes, identifica os interesses. Quando a gente consegue identificar os interesses, a gente pode passar para a fase de negociação. Aí, na fase de negociação, primeira parte é buscar as opções. Então, aquilo que aquelas partes podem fazer juntas como um acordo. E também, em algum momento, a gente pode ouvir essas pessoas em separado para ouvir a resposta de uma pergunta que é clássica, né? Que é, o que você vai fazer se você não conseguir fechar esse acordo? Então, essas opções em conjunto na mesa de negociação é o que a gente chama de opção, aquilo que eu posso fazer junto com o outro ali e que pode resultar num acordo. Então, tudo aquilo que pode resultar num acordo é opção. Tudo aquilo que eu posso fazer sem o outro é alternativa. Alternativa porque está fora da mesa de negociação. Por que esse conceito é importante? Porque eu só vou conseguir saber se o meu acordo é bom ou não, se comparando ele com a minha alternativa. Então, a alternativa é a métrica. Se eu tenho uma alternativa melhor do que aquilo que eu tenho na mesa de negociação, o outro lado vai ter que se esforçar mais para eu fazer o acordo. Agora, se eu tenho uma alternativa pior do que aquilo que está na mesa de negociação, eu vou ter que me esforçar mais para fazer o acordo. Então, é uma métrica que é importante. Se eu não tiver essa comparação, eu não consigo saber se eu estou fazendo um bom negócio. E muitas pessoas não percebem isso ou não exploram isso de forma suficiente na mediação, né? Ana, um livro, um bom livro que trata disso é o do William Murray, né? Que ele trabalha isso como Batna ou uma Ana, né? Sim. O livro do Como Chegar ao Sim traz esse conceito de forma bem clara. Ele vem da negociação de Harvard com William Ury, sem dúvida. Mas a forma que você explicou, eu acho que ela é muito acessível, porque realmente fica mais fácil você entender. Assim, muita gente chega sem essa ideia. Tipo, na verdade, eu penso até, Ana, que é sem maturidade, até para saber o que pode dar errado. É literalmente a emoção dominando, né? Aquilo que a gente estuda ainda nos conflitos, né? É a emoção dominando. E muitas vezes a pessoa quer vingança, quer, enfim, várias outras coisas e não percebe que se não fizer um acordo, a alternativa pode ser muito pior, né? Então, assim, por exemplo, o pessoal, não sei se está acontecendo aí, mas você tem a Lorena, aquela linda, né? Mas, assim, o que está acontecendo muito pelo Brasil, e agora que está começando a sair notas oficiais, é a questão de escola. Todo mundo pedindo para negociar. E muitas escolas simplesmente fecharam a negociação. Pelo menos aqui em Alagoas. Tipo, não dou desconto de jeito nenhum. E assim, lógico que se ela fosse dar desconto para todo mundo, um desconto grande, de repente ela poderia ser afetada. Mas ela fechou a negociação, canal de diálogo e negociação com as pessoas. Isso vai gerar está gerando um impacto muito pior, porque aí já tem ação civil pública, daqui a pouco ela vai ser obrigada a reduzir um valor que ela não iria poder, daqui a pouco os pais não vão conseguir tirar, ano que vem, ou no meio do ano, já sai um bocado de pai, e aí a gente vai para aquele jogo do perde-perde, né? Porque não... Nesse contexto, seria muito interessante usar a mediação, porque você tem várias situações que estão emaranhadas. Então,
Uma situação é relacionada a escola estando em tese fechada, porque as escolas só estão fisicamente fechadas, elas não estão sem funcionar, o quanto efetivamente tem de redução de custo com esse fechamento, porque o que me parece, o que eu tenho ouvido falar é que os pais dizem, com a escola fechada vocês têm menos custos, e a escola fala, eu não tenho menos custo coisa nenhuma, então esse é o primeiro impasse. A outra questão é que a situação econômica dos pais também está diferente para muita gente. Então, tem pais que estão dizendo, olha, eu não tenho como pagar nesse momento neste valor, então eu preciso realmente de um apoio mais efetivo, um desconto maior e tal. Só que essa situação dos pais também não é uma situação igual para todos, porque tem muitos pais que continuam com a mesma situação financeira e tem outros que estão com situações até melhores, aqueles que tinham algum produto que passou a ser mais demandado nessa época. Então, colocar todo mundo na vala comum e falar que as escolas têm que dar desconto de 10, 20 ou 30%, eu considero temerário, porque não tem um estudo assim, dizendo que se fizer isso a escola não quebra. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco a longo prazo, né? E aí, assim, qual é o interesse dos pais? Eles vão ter um interesse na educação, vão ter um interesse na questão econômica, vão ter interesse no relacionamento, são muitas situações diferentes e cada pai vai ter uma opinião diferente. Então, alguns estão preferindo ter aula online, outros não estão preferindo ter aula online, e aí como é que é isso? Aí vem para casa, tem muitas famílias que só têm um computador, e aí tem 2 filhos e um computador, e os pais têm que trabalhar e ainda os filhos têm que assistir, então alguns... Então, tudo vai ficando complexo, né? E aí, conforme a linha de estudo que você também segue, que a escola adota, isso pode desvirtuar completamente o plano pedagógico. Então, são muitas coisas diferentes. Aí tem alguns pais que eu tenho visto que estão optando por retirar o filho da escola. E falar, olha, eu vou retirar agora porque o ano já está perdido e no ano que vem eu ponho de novo. E aí tem outros pais que, não, meu filho precisa prestar vestibular esse ano, meu filho não pode ficar parado, ele vai perder um ano da vida dele. Então, isso também está muito variado. Aí tem a promessa do Enem, do governo, ninguém vai perder o ano, ninguém vai ser prejudicado, mas na verdade está tudo muito incerto. Isso. E ao mesmo tempo, vem o Ministério Público e fala, não, mas vocês não podem tirar o filho da escola, porque se vocês estiverem tirando o filho da escola, isso vocês não estão cumprindo com a função paternal e a gente pode obrigar vocês. Então, veja, tem que ser um acordo que possa contemplar todo mundo nas suas diferenças. Né? Então, isso precisa de um olhar mais aprofundado. Se a gente for negociar isso por meio de uma mediação, a gente consegue dar um olhar mais aprofundado. Se a gente for negociar por meio de conciliação, a gente vai ficar discutindo qual vai ser o percentual. Perfeito. Aí é só barganha. Só barganha. Todo mundo vai sair insatisfeito. Isso. Perfeito, perfeito. Ô, Ana, dentro da mediação digital, você, nesse panorama da mediação, da conciliação, aí em São Paulo, tem muita gente fazendo já mediação virtual, o TJ está fazendo. Como é que está a situação aí em São Paulo, Ana? Olha, eu adoraria ter um medidor de quantas pessoas estão fazendo mediação no Brasil, mas infelizmente eu não tenho esse medidor. Esse é o meu sonho de pesquisa. Mas eu posso dizer o que eu tenho ouvido. É bom, isso já basta, isso já é suficiente. Sim, eu sou fã de mediação online, eu acompanho o trabalho, inclusive, da MOL, da mediação online, que é uma das plataformas. Acompanho bem de perto, já participei várias vezes lá com eles, e eu realmente percebo a mediação online com muita utilidade muito antes da pandemia. Só que a mediação online, ela tem características que não é simplesmente você fazer uma mediação presencial achando que isso se torna online. Não é o canal que vai fazer isso se tornar uma mediação offline para uma mediação online, né? Então, eu acho que tem um pouco mais. Então, na minha percepção e no meu conceito de ODR, Online Dispute Resolution,
a gente para mim, faz sentido pensar o ODR quando a tecnologia de comunicação e de informação é preparada especialmente para criar uma metodologia de solução de conflitos. E não qualquer tipo de forma de comunicação que você pega de um lado e põe no outro, faz com que isso se torne um ODR. Mas, assim, muitas pessoas enxergam isso de forma diferente, muitas pessoas entendem que qualquer tipo de tecnologia de comunicação torna uma mediação um ODR. E aí eu fico pensando que se eu for por esse caminho, eu sempre fiz ODR, eu nunca fiz outra coisa. Então, esse é um pouco minha questão com o pessoal que defende isso de forma diferente. Deixa eu só ligar a luz aqui que ela apagou. Fica à vontade, enquanto você liga a luz, mandar um abraço aqui para o meu amigo Leandro, dizendo que as minhas lives são sempre uma aula, mas na verdade, Leandro, são os convidados. Eu pego os excelentes convidados para vir falar aqui e agradeço, Leandro, porque a Ana hoje realmente um beijo para a Fábia, para toda a família, viu, Leandro? Pronto. E a Ana tá aqui, tô aprendendo. Eu adoro as minhas lives porque eu também eu aprendo. Aprendo demais. Então, eu tenho... Olha, eu acho, Ana, que eu tô meio viciada em live. Eu fico anotando os horários de todas as lives. De todo mundo que eu vejo, eu anoto. Eu tenho minha agenda de lives agora. E dá vontade de assistir tudo, né? Eu tenho vontade de assistir tudo. Eu nunca vi tanto conteúdo bom. Legal. Vida, e nunca tive tanto tempo para assistir. Então, realmente... Legal. Lavínia, a gente está fazendo uma live todas as quartas-feiras, às 16 horas. Então, estão todos convidados, inclusive você. Eu já vou anotar essa semana agenda. A gente vai falar da carreira do mediador. Gente, nessa quarta-feira. Então, a gente não pode perder a live da Auge. Já vou anotar, estou anotando aqui já, quartas-feiras, 16 horas. Pronto, vou bater ponto agora, toda quarta, 16 horas. E ninguém perde mais live da Ana, da Auge. Porque essa semana agora... carreira de mediador, então tem muita coisa para perguntar, minha gente. Tem muita coisa para conversar. É muita então, coisa. Vamos. Mas voltando à questão da mediação online, né? Aqui em São Paulo, o tribunal está disponibilizando uma plataforma para os Sejusques, que é o Microsoft Teams, e aí a partir disso eles estão possibilitando algumas reuniões de mediação online nos termos do Sejusc, né? Dos Sejusques. E também eu tenho percebido a iniciativa de alguns juízes de encaminharem para algumas câmaras que estão atuando de forma online. Então, eu escutei de várias câmaras que eles estavam recebendo alguma coisa de direcionamento dos tribunais a partir daí. Agora, aí entra, né, em toda como isso vai se desenvolver e etc, toda uma complexidade, mas eu tenho percebido que esse pode ser um bom caminho. Perfeito. Ana, a Vanessa está perguntando se você acha, a Vanessa Stringer, que a mediação online vai substituir as mediações presenciais. Olha, essa é uma boa pergunta. E eu acredito que com o tempo isso pode vir a acontecer. Aliás, com o tempo talvez os mediadores nem sejam necessários, porque pode ser que os robôs façam o nosso trabalho. Não. A gente não sabe, né? Pode ser. Mas assim, eu acho que é o mesmo processo dos cursos, né? Tem pessoas que preferem fazer a faculdade presencial, porque aí você tem o contato humano, você tem o olho no olho, você tem algo que é diferente do online. A mediação, eu acho que passa por aí também. Tem situações em que o online é o recurso mais adequado. Então, às vezes você tem uma questão que envolve uma pessoa que está no Brasil, a outra que está lá na Suécia. Então... aí faz sentido que todos tenham que se encontrar num ponto comum para resolver isso? Depende do tipo de conflito, mas se não for algo tão complexo,
talvez a mediação online possa funcionar. Embora eu tenha visto a mediação online funcionar até para casos complexos. Então, casos complexos, casos de alto valor. Então, acho que tudo isso é uma questão de desenho. O que é importante para que a mediação possa funcionar online? Que as pessoas tenham acessibilidade digital. Então, que as pessoas tenham uma internet boa, que as pessoas tenham, né, uma familiaridade com os meios tecnológicos. Então, tudo isso é importante. Senão, pode acabar acontecendo, às vezes, situações constrangedoras, como nós estamos vendo aqui, como a Lavínia disse, o mundo das lives. Então, outro dia ficou famoso, né? Uma pessoa que estava fazendo uma apresentação e passou uma pessoa seminua atrás. Eu vi pessoas participando de live, por exemplo, sem camisa, fica parecendo que a pessoa está sem roupa, né? Então, eu já vi pessoas sem a calça. Então, assim, essas coisas a gente tem que cuidar, que isso faz parte, né? E a primeira coisa que eu percebo, Lavínia, é que as pessoas não estão acostumadas a se olharem no espelho. E aí, quando a gente está diante de uma videoconferência, a gente se vê ali, acho que é o primeiro choque, sabe? A pessoa fala, nossa, mas eu tô com essa espinha, nossa, mas eu sou assim, nossa, mas como eu tô com ruga, meu cabelo tá branco. E aí a pessoa se distrai, porque parece que é o primeiro encantamento com a sua própria imagem, né? E aí você precisa desenvolver mais a escuta e estar mais afinada com essa forma de escuta para poder perceber como é que está o outro, para poder também se comunicar de forma mais adequada. E a mediação online não envolve só o vídeo, você pode fazer por vídeo, você pode usar o recurso escrito, você pode usar o áudio, você pode mesclar tudo isso, né? Gente, você falou agora num tópico sensacional, porque realmente penso eu que sejam mais distrações para o mediador. Então, ele tem que realmente desenvolver a escutativa, tem que ser maior. Até porque, penso eu, Ana, não sei o que você acha, mas assim, dependendo da plataforma adotada, você não consegue, o mediador não vai conseguir ou ter acesso a uma leitura corporal, né, maior, ou, dependendo da distância que a pessoa estiver, não consegue ter acesso a uma leitura facial. Então, assim, tem alguns elementos que vai ter alguma dificuldade assim, penso eu, né? No começo, pelo menos, até haver essa adaptação. Até para desenvolver melhor essa escuta. Não sei se faz sentido. Não... Faz super sentido. E é isso, a gente vai sair da expressão corporal para a expressão facial, né? E aí, como é que a gente consegue desenvolver isso? Ou, se eu estiver fazendo só por áudio, eu vou prestar atenção em como aquela pessoa está respirando, porque isso vai me dar um pouco da emoção, né? Então, são detalhes que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? E isso é algo que é treino, não tem jeito, é treino e preparo. E também, na parte do preparo, a gente pode tornar o cenário melhor, né? Então, assim, pedir para a pessoa estar num lugar onde não tenha luz no fundo, porque senão o rosto fica preto, você não consegue enxergar nada, né? Então, também isso é algo... A qualidade ambiental também tem que ter um cuidado durante a mediação digital. Não, é prévio, né? A gente, por exemplo, se é uma pessoa que tem dificuldade em acessar, então vamos entrar antes, vamos fazer um teste, vamos testar no ambiente em que você vai fazer a mediação, vamos deixar isso preparado. Da mesma forma que a gente prepara a mediação privada, a gente também vai preparar a mediação online, né? Da mesma forma que a gente prepara a mediação presencial, a gente vai preparar a mediação online também. Tem que ter esse cuidado. Perfeito. Ô, Ana, aqui em Alagoas, o que está acontecendo com as conciliações virtuais, elas foram tanto autorizadas por uma operação da Lei dos Juizados, agora, acho que da semana passada, né? Acho que, enfim, 13.994, 2020. E já tinha sido autorizada aqui por um ato normativo do TJ, conciliações virtuais. Mas sem ser no juizado especial,
o TJ tinha autorizado aqui as conciliações virtuais desde que as duas partes entrassem em consenso. Ou seja, basicamente, dentro de um processo, se tivesse um negócio jurídico processual de tipo, todo mundo aceitou fazer, o réu aceitou, o autor aceitou, então vamos para a audiência. Só que o que está acontecendo, né, em muitos casos, é que o réu não está aceitando as audiências virtuais e nem precisa justificar. Eu não sei se vocês, se você tem conhecimento de como isso está acontecendo aí em São Paulo, se é só mediante o consenso dos dois ou é independente de consenso que está fazendo audiência virtual. Me parece que aqui é mediante o consenso. Inclusive, teve um pedido da OAB nesse sentido, porque existe aqui também uma dificuldade. O Estado de São Paulo tem uma quantidade de advogados muito grande e as diferenças entre os advogados também. Então, muitos advogados iam até a OAB para usar o espaço da OAB para poder peticionar e fazer o seu trabalho. Então, também tem uma questão em relação a isso e também a questão em relação às pessoas mais idosas que tinham dificuldade de fazer esse acesso. Então, me parece que aqui o que está tendo é mais nesse sentido, e isso não só para a questão da mediação e da conciliação, mas das audiências como um todo, né? Eu acho que tem um encaminhamento aí por esse lado que eu saiba, tá? Que eu saiba. Agora, a lei 9.099, que foi alterada, eu sinceramente não entendi essa alteração até agora. Primeiro, porque já era possível, né? O CPC autoriza, a lei de mediação autoriza, então, em tese, já seria possível fazer o uso de meios online, então eu não entendi muito bem a necessidade dessa alteração. Agora, ali tem um dispositivo que eu considero muito perigoso, que é o que diz que o juiz pode julgar a revelia se a parte não for na audiência. Na audiência. E isso, para mim, é muito sério, porque me lembra um pouco quando o Folger descrevia o uso da mediação para oprimir as partes, para suprimir direitos. Então, me parece que isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Então, não sei de onde veio esse dispositivo, não sei por que pensaram nele, só sei que eu acho que ele não deveria ser aplicado. Bom saber, viu, Ana? Porque até aqui deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para a pergunta dela. A Vanessa, ela tinha perguntado duas coisas que... Uma, eu queria perguntar com relação a essa lei que você está comentando, que é o sigilo. Vanessa, daqui a pouco eu pergunto a não participação de terceiros, tá? Mas a questão do sigilo, porque assim... Nessa lei que alterou a 9.099, ela diz que os recursos tecnológicos, o resultado da tentativa de conciliação vai ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. E isso me preocupou muito na questão do princípio da confidencialidade, né, de sigilo. Porque, assim, não é o resultado que vai para o processo, é a tentativa de conciliação que vai integrar o processo. Só que a conciliação, ela via de regra, ela é sigilosa, ela é confidencial. Então, eu fiquei um pouco confusa e preocupada com essa questão do sigilo nesse âmbito. Lavínia, eu me preocupo com a questão do sigilo dentro do judiciário, não só com essa alteração, que também eu acho super preocupante. Por isso que eu falei, eu não entendi ainda de onde veio essa alteração do 9.099, para que, a serviço de que está isso, né? Mas aqui em São Paulo, o sigilo na mediação judicial também não é algo que eu confie, falando assim muito francamente. Porque tem alguns sejusques que tem uma divisória que você consegue ouvir absolutamente tudo que estão falando na outra sala. Se você vai fazer uma reunião privada, você põe a pessoa do lado de fora da sala, dá para escutar absolutamente tudo que tem na sala. Se você vai fazer a mediação dentro da vara de alguns juízes, que alguns juízes têm essa prática aqui, você está cheio de escrevente, de funcionário, estagiário em volta, e às vezes o juiz com a porta entreaberta no seu gabinete trabalhando.
Então, assim, eu, sinceramente, não confio na confidencialidade na mediação judicial. Então, se eu fosse advogada, eu tomaria muito cuidado com as informações, o que revelar, de que jeito revelar, né? Agora, na prática privada, você pode trabalhar isso de uma forma completamente diferente. Agora, na mediação judicial, sinceramente, eu não confio. Ainda mais cheio de estagiário na sala. Então, assim, como é que a gente vai garantir isso? Né? A garantia da confidencialidade já é algo difícil numa mediação comum. Agora, como é que você vai garantir isso nestes termos onde as pessoas sequer assinam um termo de confidencialidade, porque isso é presumido pela lei? Então, às vezes, a pessoa nem sabe que tem confidencialidade. É verdade. Isso muitas vezes não é explicado. Não é. Não, realmente. Assim, eu acho que talvez a confidencialidade eu concordo com você, porque aqui também a realidade não é muito diferente, né? Quer queira, quer não, existe uma estrutura que vai evoluindo, vai melhorando a cada ano, mas a confidencialidade, ela é realmente, a confidencialidade, eu diria às vezes, Ana, até a própria independência do mediador, porque muitas vezes o que ele faz tem que ser submetido ao juiz, para ver se o juiz aceita ou não. E, por exemplo, já existem termos pré-fixados do que o juiz aceita ou não. Então, as partes chegam a um acordo, a mediador diz, não, aqui o juiz não aceita isso, né? Mediador diz. Então, mas isso é acordo ou é antecipação da sentença que o juiz daria? Pois é. Então, para mim, se o mediador não puder garantir a vontade das partes, ele não está ali mediando, ele está fazendo outra coisa. E se as partes não puderem ter a sua vontade garantida, que sentido faz elas estarem ali? Então, a base da mediação é a voluntariedade. A essência da mediação é a voluntariedade. Se a voluntariedade não puder ser respeitada de forma ampla, não dá para chamar de mediação, gente. Perfeito. Concordo, Ana. Perfeitamente, eu concordo em tudo, concordo em tudo. Deixa eu fazer outra pergunta aqui da Vanessa. Como fica a não participação de terceiros não envolvidos diretamente no conflito, que possam influenciar na tomada de decisão? Eu não sei se a Ana entendeu. Se quer mais é que ela está relacionando isso com o sigilo, né? O sigilo e a não participação de terceiros não envolvidos. Vanessa, eu entendo que assim, tem duas formas da gente trazer terceiros para o procedimento da mediação. A primeira forma é presencialmente, se as pessoas entenderem que esse terceiro é imprescindível e que ele vai realmente influenciar de forma a beneficiar o processo. Então, se as partes estiverem de acordo, né, vontade das partes, e elas falarem, olha, é bacana, a gente quer trazer a pessoa X para cá, isso pode acontecer. Né? Se em conjunto com o mediador, as partes, os advogados entenderem que faz sentido ouvir essa pessoa. Então, isso pode ser um terceiro que influencia, pode eventualmente ser um técnico, pode, enfim, tem as mais diferentes possibilidades. A outra forma da gente trazer uma pessoa para a mediação é usando a técnica da pergunta circular, onde eu trago indiretamente a pessoa por meio de uma pergunta, sem trazer ela presencialmente. Então, eu posso dizer assim, olha, se o filho de vocês estivesse aqui agora, escutando o que vocês estão falando, como que ele reagiria? Qual seria a percepção dele? Eu não preciso trazer a criança, mas fisicamente, mas eu posso fazer com que aquelas pessoas reflitam sobre aquela percepção, mas é claro que eu não vou trazer a da criança, eu vou trazer a reflexão dos pais em relação àquela, né, o que eles imaginam daquilo. Então, também tem um filtro aí. Mas essa é outra forma de trazer, indiretamente com perguntas circulares. Perfeito. Ana, a gente tá a 10 minutos de acabar. Essas lives só tem 1 hora. Mas tem mais algum tópico que você queira falar? Porque eu acho que eu fiz um bocado de pergunta. Eu tenho um bocado, não deixei você falar muito, não estava muito ansiosa. Não, tá, eu tô super bem, super confortável, Lavínia, não se preocupa. Eu preferia ver se alguém mais quer perguntar alguma coisa. Eu tô vendo que tem muitas pessoas aqui que eu conheço. Douglas, entrou também o Zé Mangini,
estou vendo aqui, agora já até me perdi aqui. Lúcia Rosas, Fábio Cunha, Gustavo, Patrícia Mani, Marina. Bom, enfim, estou vendo aqui a Sandra Montenegro, Olivia First. Nossa, quanta gente! Agora, enfim, já me perdi aqui. Então, eu queria, de repente, se alguém tiver mais alguma pergunta. Pronto. Ô, Ana, enquanto eles vão digitando aí as perguntas, deixa eu perguntar para você, assim, essa questão do, por exemplo, o cadastro, assim, o judiciário, a Vera tem, ela está digitando. A gente Patrícia espera, Coelho, Vera Xavier. Eita, Patrícia. Ah, ela não, ela tá dizendo que tá aí, ela. Isso, Vera Xavier, Patrícia Coelho. Ô, Ana, o cadastro de mediadores, ele está funcionando em São Paulo? Porque aqui ele não funciona, não. Cadastro de mediadores do Lavínia, CNJ. eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu não sei te dizer, porque eu cheguei a fazer esse cadastro lá atrás, aí outro dia até me cobraram que eu tinha que atualizar, eu não fui atrás porque não deu tempo, mas até onde eu acompanhei... Mas você fez, então tem. Mas faz muito tempo, né? Eu fiz isso faz muitos anos. E Quantos aí até... dias, né? Isso. Aí até assim, onde eu acompanhei, o cadastro ele está muito mais como uma referência. Então, ele serve como uma referência, pelo que eu percebi, né? E não como algo ainda obrigatório. Não sei agora se isso se tornou obrigatório, andaram mudando umas regras. Eu acho que é melhor eu não falar bobagem. Eu não sei te responder isso, eu preciso estudar aqui, não sei como é que tá, não. Aqui, a Patrícia Coelho, que está assistindo, vai saber responder isso. Patrícia, põe aí nos comentários. Põe aí, a Paty é mediadora e eu queria dar um beijo para minha amiga que está aqui me elogiando. Obrigada, Júlia, querida. Você que é uma querida, viu? Ana, e questão de todo mundo hoje, até assim, você sabe que eu sou da área de direito privado e de mediação. E todo mundo hoje está falando no direito civil em dever de negociar. Tá? Negociar. Olha, agora está bombando no direito material e no direito privado. Só se fala em as pessoas fazerem negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Os MASCs agora, eles descobriram os MASCs. Foi interessante. E aí, tá me dando um novo sopro de esperança, sabe? No sentido de que de repente agora as pessoas enxerguem aquilo que você falou no começo, que eu achei sensacional, até anotei tua fala, de que o judiciário vai colapsar, como a saúde, essa comparação com a saúde, ela é sensacional, porque a gente está em todo um isolamento social exatamente para evitar o quê? Que a saúde colapse. E o judiciário ele vai colapsar, tem muitas coisas sem respostas, como o caso da escola que a gente mencionou. Então, vai colapsar. Então, assim, realmente, qual seria um conselho para você dar agora para um mediador? Lembrando que vai ter a live da Auge na quarta-feira, 16 horas. Mas, assim, um conselho rápido para a gente poder continuar divulgando sua live na quarta, para as pessoas se interessarem, assim. Lavínia, eu não acho nem que é para o mediador, mas é para as pessoas de um modo geral. Se as pessoas quiserem efetivamente resolver as questões por meio de um processo decisório sério, que vá entender qual é a questão importante, ela tem a oportunidade para isso. Né? Agora, o que eu percebo na prática é que, apesar dos MASCs, como você falou, estarem mais em moda, a gente também tem um imediatismo que as pessoas querem resolver tudo em 10 minutos. Perfeito. E aí acaba caindo na superficialidade. Então, finge que resolve, só que não. E aí isso vai explodir mais na frente. Então, já que é para fazer, já resolve de uma vez, né? A minha irmã ela tem uma frase que eu acho ótima. Às vezes eu falo para ela, a Lorena me pediu um brinquedo, mas é tão caro, eu tô aqui, compro, não compro. Ela fala assim, você acha que ela vai brincar?
Porque brinquedo caro é aquele que a criança não brinca, não importa quanto que custou. Então, assim, eu acho que é muito isso, né? Se a gente usa um método que não é o adequado, que vai resolver de forma superficial, que vai fazer com que o conflito volte, vai dar efeito na relação, isso não vai a longo prazo ser suficiente, ou que não usa a criatividade de forma realmente efetiva para poder buscar um maior número de possibilidades e aí se infiltrar, que é o que a mediação faz, possivelmente você vai ter uma solução aquém do potencial daquela situação. E aí, o que adianta você resolver rápido e resolver correndo se isso não vai ser o melhor resultado? Então, eu acho que as pessoas estão numa tendência hoje de buscar coisas com mais qualidade, coisas mais aprofundadas, coisas que vão mais de encontro com a qualidade de vida. Então, me parece que a mediação, com todo esse movimento de colaboração que existe no mundo, é bem pertinente para isso. Perfeito. Mas ela não serve para tudo, serve para uma porção de coisas, mas não serve para tudo, né? Vai ter o conflito que você quer resolver rapidinho e tudo bem também. Mas você precisa parar e pensar para fazer essa escolha. Tem que ter uma reflexão, né, Ana? Tem que ter uma maturidade. Não pode ser feita de qualquer maneira, essa escolha. Não pode ser feito sob emoção, não pode ser feito... e tem que ser feito de uma maneira mais definitiva, como você falou. Lavínia, tudo isso pode. Pode ser feito de qualquer jeito, pode ser feito sob emoção, pode, são escolhas. Né? Aí a gente acaba, de alguma forma, sofrendo em algum momento o resultado daquilo que a gente escolheu. Então, eu acho que a gente está numa era onde as pessoas estão mais informadas e estão querendo ter mais informação para poder ter as suas escolhas. E eu vejo a mediação como um processo decisório para fazer escolhas informadas e bem feitas. É para isso que serve a mediação, para você poder, junto com outros, tomar uma decisão eficiente ou decidir que o melhor é não fazer o acordo. Mas isso é uma decisão e é um resultado palpável e concreto da mediação. Porque existe um mito, né? Eu ainda vou fazer, o meu livro vai chamar Desconstruindo Mitos na Mediação. Então, um dia, nem comecei, mas ele está todo aqui. Mas um mito é esse, né? Que o resultado da mediação é um acordo, aí tem os puristas que falam que não pode dizer que o resultado é um acordo, porque também tem outros efeitos e tal, e aí fica nessa lenga-lenga. Para mim, a mediação eu enxergo a mediação como um processo decisório. No final, a gente vai ter um acordo, que é algo que eu consegui construir com o outro, ou eu vou ter uma decisão de que, olhando para tudo aquilo, eu cheguei à conclusão que eu tenho uma escolha melhor do que aquilo. E isso é um resultado muito importante. Porque enquanto a pessoa não decide, ela patina. Quando ela decide, ela vai para a ação e faz o que tem que ser feito. Então, isso não tem preço, é que nem Mastercard, não tem preço isso. Você poder chegar no final de um processo de mediação com uma decisão tomada, seja ela qual for. E enquanto as pessoas olharem para a mediação com uma utilidade só quando, em tese, é possível um acordo, eu acho que elas vão olhar para uma mediação que não está no seu potencial. Perfeito, Ana. Ana, a gente está quase 1 minuto de acabar. Então vamos falar tchau, então. Deixa eu te agradecer imensamente. Dizer que, novamente, aprendi demais com você. Quarta-feira, gente, não deixem de ir para a live da Auge, 16 horas, sobre a carreira dos mediadores. Eu vou estar lá, já sou garantida. E, Ana, assim, prazer incrível, honra incrível aprender com você, continuar aprendendo com você. Muito obrigada mesmo. Você tem aí 40 segundos para se despedir. Bom, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui e agradecer a Lavínia, que eu também sou sua fã. Você sabe que para mim você é o símbolo da mediação em Maceió, em Alagoas. Então, assim, é uma super referência para mim e eu super agradeço estar aqui com você. E com todos eles que me acompanharam. Obrigada, gente. Verdade. Obrigada a todos vocês por terem assistido. A live vai ficar salva 24 horas. Tá? A live vai ficar salva 24 horas. Pronto. Depois vai no meu canal do YouTube.
Vou pôr no da áudio também, pode? Pode, pode. Tá bom. Perfeito, vou mandar para vocês. Tá Beijo, bom, gente. obrigada. Obrigada por tudo, Ana. Beijo.